Bom, estamos aqui com o professor Vitor Santos, que aqui no âmbito das comemorações de 20 anos do GESEL veio ao Brasil para uma série de palestras. Esteve na EPE, no ANS, na CCE, na ANEL e agora estamos aqui no UFRJ. Boa tarde, professor. Boa tarde. Gostaria que o senhor falasse inicialmente sobre o que foram essas palestras, como foi a recepção aqui no Brasil ao debate. Bom, o tema central das palestras foi o seguinte, no fundo, fazer um ponto de situação sobre o debate que neste momento está a existir na União Europeia, num momento de mudança, não é? Face à emergência do novo paradigma tecnológico e organizacional, até resultante de 20 anos de liberalização, portanto, temas que têm a ver com as consequências resultantes do peso crescente das renováveis, as implicações decorrentes, por exemplo, da digitalização das redes. Estamos a falar de redes inteligentes, da contagem inteligente, os impactos, os custos ou as dificuldades suscitadas em termos de gestão de sistema resultantes do aumento das renováveis, da expressão das renováveis no mix das tecnologias de geração. Depois, as implicações que estas inovações têm na alteração do quadro institucional e no modelo de funcionamento do setor elétrico, muito mais participantes, maior complexidade, no fundo, por exemplo, qual é o papel dos agregadores como agentes que podem funcionar como intermediários para a complexidade e também, só para dar um exemplo, como poderia dar outros, ao nível dos impactos, enfim, das alterações resultantes da emergência deste novo paradigma tecnológico e organizacional. E depois, uma coisa que é muito interessante, que é saber o que é que sobra para os reguladores, não é? Quais são os ajustamentos na regulação que resultam desta situação, destas alterações. Devo dizer que foi muito interessante, porque foi mais importante do que a exposição inicial. Os momentos mais interessantes foram sempre os momentos de debate, de trocas de impressões. Eu tenho a perspectiva muito clara que, embora sejam muito diferentes o sistema brasileiro, o sistema europeu, no fundo há boas práticas num e no outro lado, há experiências de sucesso e muito interessantes no sistema brasileiro, por exemplo, no mercado atacadista, digamos, a experiência que no Brasil existe ao nível da organização de leilões pode ser de grande utilidade para, digamos, o funcionamento do setor elétrico e para os reguladores europeus. E, portanto, acho que houve aqui uma troca de impressões, que não é a primeira vez que acontece. Eu tenho uma relação de cooperação com o Brasil desde há muitos anos, quer académica, quer ao nível da regulação. E, portanto, mas isto foi de facto um marco, exatamente para mim, foi um grande desafio. Alguns poderiam considerar que o facto de dar 5 seminários em 5 dias pode ser algo cansativa, uma experiência algo cansativa, mas eu devo dizer que não foi nada, foi muito estimulante, foi uma oportunidade única não apenas para partilhar a experiência europeia, mas para mim, para ter uma maior sensibilidade ainda, se é que isso é possível, sobre, digamos, aquilo que está a ser feito no Brasil e que muitas das coisas podem ser muito relevantes para a Europa, tanto mais que neste momento na Europa está-se a discutir o pacote de inverno, que é uma espécie de quarto pacote, quer dizer, é uma antecâmara para a discussão do quarto pacote de liberalização. O processo de liberalização na Europa faz-se ao ritmo das mudanças das diretivas. Já houve 3 diretivas que foram aprovadas e publicadas e agora está a iniciar-se o debate para, digamos assim, o quarto pacote, para as quartas diretivas. Portanto, é um momento de grande debate na Europa e também penso que, de alguma maneira, houve aqui, penso que isso foi muito bem recebido
em todas as instituições, no fundo aqui uma partilha da minha percepção pessoal e agora já desvinculada de qualquer envolvimento institucional, portanto a minha posição pessoal sobre isso mesmo, sobre a discussão que está a decorrer em torno do quarto pacote. E falando especificamente sobre regulação, qual seria o papel do regulador no contexto de difusão dos recursos energéticos distribuídos? Bom, o regulador nessa matéria tem que ter uma posição proativa e tem que ter visão estratégica e que tem que ter capacidade de antecipação. Há vários temas que têm que ser considerados e há vários fatores a ponderar. No fundo, o ritmo de instalação de nova capacidade de geração. Estou a pensar sobretudo na fotovoltaica, não é? Depois, estabelecer e aí, no fundo, quando se está a pensar na instalação, na tomada de decisão de investimento, é preciso ter presente fatores que são muito importantes, como seja, em alguns países europeus, por exemplo, há taxas de injeção de eletricidade na rede, ponderar muito bem os critérios que estão a definir, no fundo, basicamente, os geradores deverão pagar o custo eficiente da interligação à rede, eventualmente ponderar também sobre o contributo que pode ser estabelecido relativamente, por parte dos geradores, relativamente dado que muita parte essa eletricidade é injetada na rede de média tensão, na rede de distribuição, e muitas vezes trata-se de redes ou de localizações, redes que são localizadas em contextos em que a malha, enfim, tem uma capacidade instalada relativamente reduzida, o próprio impacto dessas instalações no acréscimo de capacidade, não é, da própria rede. Depois, um tema muito interessante, muito importante, é o problema da insolvência potencial do distribuidor. E aí, uma das formas que deve ser ponderada, mas tem que ser ponderada a prazo, não pode ser ponderada depois da insolvência acontecer, tem que ser capacidade de antecipação, é a mudança da estrutura tarifária, não é? No fundo, privilegiando a capacidade em determinante, quer dizer, pensando em termos de variáveis de faturação, na determinação da tarifa, deve-se privilegiar a capacidade em detrimento da energia, potência em detrimento da energia e, no fundo, de forma a resolver o problema da recuperação da receita para o distribuidor, porque senão isso pode inviabilizar, digamos assim, a distribuição. Depois há um outro tema que é muito importante, que tem a ver com nós, por exemplo, na Europa e em Portugal, temos tarifas com diferenciação horária, não é? Portanto, face, por exemplo, ao aumento da importância da geração fotovoltaica, há que, no fundo, estabelecer o regime ótimo para a tarifa bi-horária, não é? Se for essa, ou uma outra tarifa, digamos assim, dinâmica, mas em particular, se estivermos a pensar no doméstico, estaremos a pensar numa tarifa bi-horária que seja, no fundo, estabelecida de forma, enfim, de forma a criar um contexto que permita otimizar, no fundo, a inserção no setor elétrico da geração fotovoltaica e, eventualmente, possa também incentivar os consumidores. Neste caso, podemos não estar a falar diretamente dos consumidores, podemos estar a falar dos agregadores como sendo entidades, as novas entidades que aparecem como intermediários para a complexidade, não é? E que trabalham e que estabelecem relações contratuais com os consumidores, dizia eu, criar um incentivo para que os consumidores possam utilizar a storage, portanto a armazenagem, numa fase inicial, utilizando, por exemplo, o carro elétrico, e depois, em função da evolução tecnológica, da inovação tecnológica na armazenagem, digamos, outro tipo de equipamentos que possam
permitir o armazenamento da energia de geração fotovoltaica. Portanto, penso que são alguns temas. Por exemplo, do ponto de vista essa pode não ser uma missão do regulador, mas pode ser uma missão do governo, que estabelece regras de funcionamento do setor elétrico. Um dos temas que pode ser muito importante para sustentar, por um lado, para incentivar a inovação tecnológica e, por outro lado, estimular a geração distribuída e, no fundo, agilizar e tornar o seu funcionamento não só sustentável, mas eficiente, é a criação de um novo agente, que são os agregadores, que podem funcionar simultaneamente como entidades que compram a eletricidade, que compram e vendem eletricidade, não é? Compram a eletricidade aos microgeradores, nomeadamente aqueles que investem em geração fotovoltaica, e que depois vendem essa eletricidade ou no mercado spot ou através de contratos bilaterais ou de outra forma qualquer, não é? Mas nomeadamente através destas duas formas, por um lado. Por outro lado, podem funcionar ainda, portanto, isto digamos, podem funcionar como compradores e vendedores de eletricidade, mas podem também funcionar como entidades que viabilizam uma série de novos serviços, que promovem uma série de serviços, que resultam, no fundo, que estão associados à geração distribuída, ou que decorrem da existência crescente da geração distribuída, e que podem ter a ver com uma série de coisas: a promoção da eficiência energética, a prestação, a contratação com empresas ou clientes residenciais, quer dizer, são intermediários, não é? Ao nível da prestação de sistemas, da prestação de serviços de sistema, e portanto temas como esses, não é? Como esses que neste momento não têm propriamente, poderá ser, quer dizer, não sei, não conheço bem a situação no Brasil, podem ser funções assumidas pelo operador de rede de distribuição, mas a minha perspectiva será a de que o operador de rede de distribuição tenderá a desenvolver duas atividades, pelo menos na Europa é assim. Na Europa há uma separação entre a distribuição e a comercialização, não é? Portanto, o operador de rede de distribuição tenderá a fixar-se basicamente como um operador de rede, o comercializador na venda da eletricidade, e o agregador como sendo, digamos, o novo ator enfim, desenvolvendo atividades inovadoras, novas atividades, quer na compra e venda de eletricidade, quer na prestação de serviços aos consumidores.